A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, né? Trabalhando ainda fé em Deus, muito importante, um basilar mesmo, sabe? Eu vejo que o quanto é profunda essa matéria, cada vez que eu mais mexo, mais cavoco, mais encontro a água viva. Então é maravilhoso, irmãos, né? Vamos continuar, né? Então, eu queria trabalhar mais um pouquinho essa parte aqui, ó. Todos os que são nascidos de novo recebem a mesma medida de fé. Então, uma medida, isso é uma medida. Medida é um tanto determinado, né? Romanos 12, 3 vai falar sobre isso, quer ver? Ó? Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus ele repartiu uma medida de fé. Então nós temos uma medida de fé. Né? E essa palavra medida é exatamente uma quantidade. Temos uma quantidade de fé que Deus repartiu. Né? E, já aproveitando o gancho, os que não são nascidos de novo, eles não têm fé. Vamos ver aqui, ó, eles acreditam em alguma coisa, mas não é a fé da maneira que nós, que somos os nascidos de novo, temos, né? Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, fala assim, ó, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então, olha, eu posso ver como essa fé não é de todos, são de pessoas que realmente estão posicionadas, isso acalentou no coração que houve um real nascimento de novo, que como Paulo, quando se depararam com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo, falou, quem és tu, Senhor? Já vem a palavra Senhor. E essa palavra é uma chave muito grande. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, para nós vermos aqui. Porque a conversão de Paulo a caminho de Damasco. E Saulo, está lá em Atos 9 isso, tá? Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aquela seita, né, eles consideravam ali o caminho, como era chamado, o começo da igreja cristã, o caminho. Os cristãos ali, eles eram conhecidos como a seita do caminho. Né? Se ele encontrasse algum, ele ia levar preso, porque Paulo ele era doutrinado no judaísmo, né? Ele tinha um grande conhecimento do judaísmo, né? Ele foi estudado aos pés de Gamaliel, né? Que era um grande sábio da época, né? Então ali, e indo no 3, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Ele disse, quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Ele reconheceu que aquela luz que apareceu, olha que fala, um resplendor de luz do céu. Lá não lembro se é em Lucas, não sei muito, ele fala assim que aqueles que estavam em trevas resplandeceu uma grande luz. E nós, você, cada um de nós que temos esse encontro com o Senhor Jesus, de repente nós vemos uma grande luz, que a primeiro momento nos cega, como cegou Paulo aqui. Né? E tem um contexto escatológico muito forte isso daqui. Porque Paulo, ele era, não quero desviar do assunto, mas só para dar uma contextualizada aqui, nessa questão escatológica, Paulo ele era um benjamita, né? Ele era da tribo de Benjamim, né? E olha que fala aqui, ó,
E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Saulo, Saulo, por que me... Saul também era da tribo de Benjamim, e Saul perseguia Davi. E Saulo perseguia Davi, que era da tribo de Judá. E Saulo, benjamita, persegue a Cristo, que era a Jesus Cristo, que era da tribo de Judá. Está entendendo? Mas os olhos de Saulo aqui é aberto. Como Benjamim, lá no contexto da história de Benjamim, ele é o último a se sentar à mesa. Paulo foi o último discípulo, apóstolo a ser chamado aqui, no contexto. No cursinho de Atos, lá tem os 11 lá, né? Eles vão escolher mais um, se não me engano, é Matias, eu não me lembro que eles escolhem lá, mas profeticamente quem está aqui é Paulo, o último dos apóstolos. Ele mesmo fala lá em Gálatas, se não me engano, né? E ainda que se considera o menor. E lá em Apocalipse 13, se não me engano, deixa eu ver aqui. Apocalipse, eu já vejo 7, se não me engano, vamos ver aqui. Aqui, ó, Apocalipse 7, no versículo 8, fala: e da tribo de Zebulon 12.000, e da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim 12.000. Benjamim está relacionado por último aqui, mas 12.000 tem um contexto escatológico muito forte em relação a isso, com a abertura dos olhos desse povo judeu que não vê o Cristo. Aí depois eu vou fazer um estudo sobre isso, vai ser muito interessante e importante para nós percebermos essas coisas. Só puxei aqui para a gente ver um pouquinho de um contexto aqui, não escapando muito do que a gente quer falar, porque essa fé em Deus, ela é uma fé que ela é baseada na palavra de Deus, e quando a gente começa a entender que a palavra de Deus é maior do que nós imaginamos, as camadas de revelação são várias, e quanto mais camadas a gente abre, mais maravilhada a gente fica, e a nossa fé ela aumenta mais, aquela medida de fé que a gente recebeu, como a gente viu ali em Hebreus 12, ela é aumentada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é? Como a gente falou até no vídeo passado sobre isso, né? Então tá. Agora eu queria um pouquinho para baixo aqui. A fé não deve ser baseada em sentimento, né? 1 Coríntios 2:14. Por que isso aqui? Eu quero pegar um profundo aqui com vocês também. 1 Coríntios 2:14. Aqui, ó. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural foi o que a gente viu lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que a gente viu lá, que nem todos têm a fé. Quando a gente pega o homem natural, quem que é o homem natural? Existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Tá? Vamos pegar aqui. O homem natural, o laranja, o homem carnal, o verde, e o homem espiritual, o azul. O homem natural é aquele que não conhece Deus, não tá conectado com Deus por Cristo. Ele não acredita em Cristo, e Cristo que nos faz a ligação com Deus, então ele não acredita em Deus. Até assim, ele acredita em Deus, mas não é a fé. Tá entendendo? O homem carnal, quem que é? O homem carnal é aquele que acredita em Deus, mas ele ainda não está andando na maturidade como homem espiritual. Ele está andando como homem carnal, tá bom? E ele é um menino em Cristo. Menino faz as coisas de menino. Quando cresce, parei de fazer as coisas de meninos, como Paulo fala. Tá? Então, o objetivo de Deus é nos fazer homens espirituais. Então, aqui o homem espiritual, no 2,14, de primeira vez, a gente viu que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Né?
O homem natural, ele não é nascido de novo. O crente, andando pelos 5 sentidos, não pode entender as coisas do Espírito. O homem natural, ele anda pelas coisas pelos 5 sentidos, né? Ouvir, o fato, o paladar, tal, os sentidos lá. Mas não é uma fé que é baseada na firme convicção das coisas que não se veem, mas que se creem, baseada em Cristo, no nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra. Por que isso? Porque muitas vezes os sentimentos vão te enganar. Os sentimentos, as emoções, elas vão te mostrar algo que não é pertinente ao que deveria ser. Quer ver? Vamos pegar aqui um profundo. 2 Coríntios, eu peguei 4, 1 ao 8. 1 ao 18, eu peguei. Olha aqui. Paulo, aqui, ele passa aqui, ó, um pedaço estreito. E Deus o conduz para esse pedaço estreito, para que as coisas que estão, nas quais ele acredita carnalmente, pelos sentidos e tal, elas deixem de fazer sentido e ele tenha que se basear única e exclusivamente na fé. Vamos ver aqui, ó. Isso, e já começa isso também lá no capítulo 1. No capítulo 1, 9, ele fala assim, 8, 1, 8, ele fala assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Então, pelo olhar, pelo sentir, pela movimentação que ele vê pelos sentidos, ele até da vida se desesperou pela quantidade de tribulação que ele veio para com ele. E daí no 9 ele fala assim, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Para quê? Por que a sentença de morte? Porque esse homem natural, ele tem que ter a sentença de morte. O que é da carne é carne. O que é do Espírito é Espírito. O homem natural não entende as coisas de Deus. Então, o que está destinado para o homem carnal? O que está destinado para o homem carnal? A cruz. O destino, o Senhor Jesus Cristo mostrou o destino do homem carnal, cruz. É isso que está destinado para o homem carnal. Então já tem a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos, em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Por isso, então, Deus vai operar, vai usar o ministério da morte, né, baseado na lei, para que venha nos conduzir à morte. Né? Então tá. O Ministério da Morte vai falar aqui no versículo, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, deixa eu ver aqui. Capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Ele vai se referir à lei como Ministério da Morte. Olha, o 4,7 vai falar assim, 3,7, capítulo 3,7 de 2 Coríntios. E esse é o Ministério da Morte, gravado com letras em pedra. O que foi gravado com letras em pedra? Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, né? A qual era transitória. Como não será de maior glória o Ministério do Espírito? Né? O Ministério da Morte, ele tinha a função de conduzir à morte o ser humano pela lei. A lei ela vai passar. Se a lei te encontrar, não tem quem escape. Todo mundo cai sob o jugo da lei, porque todo mundo deve alguma coisa. Então, para onde quer? Então, ela vai nos conduzir à morte do ego e de nós, né? E muitas vezes o Senhor vai nos demonstrar por esse trabalhar aqui dele, né? Mas para que esse trabalhar? Para que haja uma purificação. Já ao mesmo tempo que opera a modificação, vai operar a santificação. Então tá. Daí eu falei lá no 1, né? 1,9. E daí no capítulo. Deixa eu pegar aqui do capítulo 4, versículo 16, vai falar assim: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa,
O interior, contudo, se renova de dia em dia. Então esse homem exterior, sabe, que é baseado nos sentidos, baseado nos pensamentos, nas emoções, nas vontades, ele vai se deteriorar, porque o homem interior, que é baseado no espírito, esse se renova de dia em dia. Daí no 17 ele fala assim, 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, como aquela do capítulo 1 que eu falei, ele vem trabalhando isso até aqui, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando a nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha, ele está transfigurando por esse processo, esse trabalhar do Senhor, ele está tirando o homem de uma percepção espiritual do que do que ele vê, do que ele sente, para ele ir para um estágio do que ele não vê, que é o estágio da fé. E lindo isso, esse trabalhar de Deus. Então, por isso que eu peguei aqui 4:1-18. Ele começa assim, o capítulo 4. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. É por misericórdia ainda, irmão, porque nós merecíamos a morte, sabe? A morte não só na questão assim da transição, mas na questão até de extermínio. Daí ele fala no 2, antes rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E daí ele vai escorrendo ali, daí ele vai falar assim, no 7, ele vai falar assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, no 8, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Então ele vai falar e vai desembocar lá onde que eu li, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Aí nós vamos parar de olhar para as coisas que nós vemos, as coisas temporais, mas vamos começar a olhar para as coisas eternas nesse trabalhar do Senhor, né? A gente vê isso também lá em Jó 23:10. É linda essa parte, irmão. Porque Jó, ele está num dilema que os amigos de Jó são levantados para falar que é por causa do pecado, por causa disso e disso que ele faz e não sei o quê. E Jó fica perplexo com toda essa situação. E no 33, ele vai falar assim, não é 33, é 23, eu peguei, eu fiquei errado, deixa eu ver, é 23, deixa eu consertar, peguei 33, 23. Ainda bem que eu estava ligado aqui. Ele vai falar assim, ó, olha como é forte isso aqui, ó. Jó 23. Ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais sagrada do que o meu gemido. Olha que forte que está a situação com Jó. Daí, no 8 ele fala assim, eis que se me adianto, ali não está. Se torna para trás, não o percebo. Ó, percepção. Fala de alma, fala de sentido. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita, não o diviso. Ó, ele está baseado no sentido. Então, por conta de tudo que está acontecendo com ele. Mas daí ele fala assim no 10. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Ele entende que tudo que está acontecendo com ele ali não é por causa que ele pecou, por causa disso, por aquilo. O processo que está acontecendo com ele é para ele ser provado, para ele sair como ouro. É uma provação para refinar ele. Você está entendendo? E essa percepção vai fazer com que ele tenha uma visão de Deus espiritual muito forte. Ele vai ter fé, né? A fé vai se deslumbrar em nós de uma maneira
como nós também somos conduzidos por esse processo, de uma maneira fenomenal. Por quê? Porque como que funciona isso? Como que eu, Jorge, tenho percebido isso? Então a gente passa por situações que são esmagadoras em nós, né? O processo do Getsemane. A azeitona é moída, o grão é moído, ali a uva é vinho. Isso fala de dízimo mais do Deuteronômio 20. Ai, agora, meus irmãos, eu invento aqui, daí depois acaba faz tempo eu não vejo essa palavra aqui. Você vê aqui, é Deuteronômio 14, 22, ele está falando dos dízimos ali, e daí ele vai falar aqui no 14, 23, ele fala assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do mosto e do azeite. Olha o que ele usa aqui, né? Grão, mosto e azeite. É forte essa percepção. O grão, o trigo, por exemplo, Jesus é o grão de trigo. Ele foi esmagado para se formar uma massa para alimentar nós. Ele é o pão do céu. O pão, para ser pão, antes ele era grão de trigo, né? E o grão de trigo ele foi morto para que gere mais grãos de trigo, né? E façam pão e esse pão alimente. Esse é um alimento, é muito especial, alimento que vem do céu. É o maná do céu, é o Senhor Jesus. E o qual nós também estamos passando a ser alimento, né? Para que esse povo tenha vida. Eu sou entregue, você é entregue, irmão. O Paulo fala, nós somos entregues como ovelha ao matadouro. É forte em todos esses sentidos, irmão. Quando a gente vai se aprofundando, a gente vai conhecendo, a gente fica maravilhado com o processo do Senhor nas nossas vidas, né? E Jó percebeu que ele estava sendo refinado como ouro ali, né? Então vamos lá. A fé ela tem que ser baseada na palavra de Deus, né? 2 Coríntios 5,17. Eu só vou ler mais esse versículo porque eu não quero deixar longo esse vídeo, tá? Então é o seguinte, 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, né? A vida cristã, porque aqui, ó, 1 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando a gente se vê em Cristo, a gente não é mais homem natural. A gente começou a crer em Cristo, o natural ficou para trás. E a gente começou a ser homem carnal, espiritual, mas carnal ainda. Em processo de espiritualização para ficar no top lá, na madura. Mas já está com conexão com o Senhor. E ele já pode discernir as coisas espirituais. Agora já consegue discernir as coisas espirituais, tá entendendo? Não por todo ainda, porque nós estamos em processo de ficar de amadurecimento, mas nós já temos uma conexão com Deus, né? Por isso que Pedro vai falar lá, aqui, ó, 1 Pedro, ele vai falar aqui, ó, 2, deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimento, e inveja, todas as murmurações, ou seja, deixando esse sistema mundano armado aí, que opera o mistério da impiedade, que opera a economia maligna, do comprar e vender, ó, estou entendendo Apocalipse, sim. Quem for inteligente já vai pegando. Opera a economia maligna, porque Cristo tem a economia, né? Paulo sou um dispenseiro de Cristo, né? É diferente a economia de Cristo. Quando a gente vai perceber, nós sabemos que quem que é quem que nos paga, vamos dizer assim, para quem que nós vivemos, é com Deus, não é mais como o homem já. Nós não obramos no mundo, nós obramos para Deus. Agora são obras vivas, mas então, nós deixamos esse sistema do mundo. E isso, irmão, fala muito mais. Se a gente for aprofundar aqui, ó, deixando, pois, toda a malícia. Pegar a inteireza dessa palavra malícia, irmão, que tem dentro de você e dentro de mim, cujo qual nós fomos marcados, caracterizados nesse mundo. Tem uma folha aqui, irmão.
uma folha escrita já caracterizou, né, nós isso. Mas agora nós vamos renovar nossa mente, o nosso entendimento que está lá em Romanos 12, né? Então esse sistema que foi implantado em nós, cujo agora nós estamos renovando, malícia, engano, fingimentos. Nossa, irmão, daí a gente entra no asmo, dá aquela sinceridade e verdade, invejas e todas as murmurações, irmão, que gama de coisas. Nós temos que deixar tudo isso para trás. Deixando tudo isso para trás, desejai afetuosamente. Olha a palavra que o apóstolo Pedro usa aqui, irmão. Afetuosamente, afeto, irmão. Afeto. Você está conectado em Deus. É como se, olha que lindo esse aqui. Desejai afetuosamente o puro leite racional. Aqui ele fala leite racional. Desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado ou o puro leite racional, para que por meio dele vá descrescendo. Não, a grandiosidade desses versículos aqui, irmão, sabe? Meninos novamente nascidos. Ele está falando de uma criança que nasceu e ela se achega ao seio da mãe para mamar o colostro, aquele leite puro, que nele está intrínseco o poder de fazer ele crescer. Romanos, o Evangelho, o poder de Deus. Irmãos, agora eu vou terminar, tá bom? Deus abençoe, depois nós continuamos, tá? Fica na paz do Senhor Jesus. Depois nós continuamos onde eu parei.